O presidente Lula chegou a Évian-les-Bains, na França, para participar da cúpula do G7, que acontece amanhã. Ele está entre os diversos líderes que não integram o grupo, mas foram convidados pela França, país anfitrião, para participar das discussões. A reunião vai até o dia 17 de junho e contará com a presença do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump. Não há reunião oficial marcada entre Lula e Trump, embora o governo americano não descarte um possível contato, de modo informal, entre os dois presidentes. Os líderes do G7, formado por Alemanha, Canadá, Estados Unidos, França, Itália, Japão e Reino Unido, discutirão as guerras do Oriente Médio e na Ucrânia, os desequilíbrios econômicos globais e o fornecimento de minerais críticos fora da China, atualmente principal fornecedora desses recursos. A primeira-dama, Janja da Silva, também viajou para a França a fim de participar do evento. Ela terá compromissos com os cônjuges de outros chefes de Estado presentes na cúpula. Lula e Janja ficarão hospedados no Hotel Royal, um resort 5 estrelas que também receberá outros líderes internacionais. E ao chegar ao G7, Lula encontrou com o presidente da França, Emmanuel Macron. Nas redes sociais, o petista afirmou que o Brasil participa do encontro representando os interesses do Sul global e defendendo temas como a paz, o multilateralismo e o desenvolvimento sustentável. Carlo Cauti, começamos com você e temos imagens do presidente Lula se encontrando com Emmanuel Macron, né, o anfitrião. Aí conta pra gente, Évian-les-Bains, cidade famosa pela água mineral na França, mas também por um famoso acordo que foi firmado algum tempo atrás, Carlo Cauti, hoje, e vai receber até o dia 17 de junho, então, a cúpula do G7 e outros países convidados, como o caso do Brasil. Pois é, Paula. Bom, primeiramente, se Lula quer falar de paz, quer falar de segurança internacional, vamos ver se ele vai encontrar o Zelensky, que também está lá no G7, tive as imagens, e que Lula se recusou a encontrar em muitas vezes, né, no começo, especialmente do seu mandato. Quem sabe ele fale um pouco mais da guerra na Ucrânia, onde o governo Lula, de forma criminosa, continua justificando a atuação da Rússia na Ucrânia. Fecha parêntese para a geopolítica torta do governo do PT. Agora, Lula está indo lá no G7 para pedir, pelo amor de Deus, que Trump o receba e tentar resolver essa questão, né, das tarifas, que poderiam ser algo extremamente prejudicial para a economia brasileira em um ano eleitoral. Mas mais do que isso, uma humilhação para o Brasil, que mais uma vez demonstra não ter a capacidade diplomática mínima que se espera de uma potência como o Brasil de conversar com alguém lá em Washington e evitar que o governo americano crie novas sanções, aplique novas sanções, novas tarifas contra o Brasil. O que a embaixadora brasileira em Washington está fazendo e fez nos últimos meses, se pela segunda vez em menos de 2 anos foi pega sem saber de onde vinha a pancada e por 2 vezes não conseguiu evitar que o Brasil sofresse o tarifaço, né, em 2025 e agora o tarifaço que foi o maior do mundo contra o Brasil, lembramos, em 2025, e a embaixadora estava de férias naquela época, demorou quase 20 dias para voltar em Washington e quando chegou lá, tocou a campainha do Departamento de Estado e responderam too late, tarde demais. E agora, a segunda vez, o pré-candidato Flávio Bolsonaro foi junto com Eduardo Bolsonaro lá em Washington e, mais uma vez, imposto alfandegário chegando e também ela não viu nada, não sabia o que estava acontecendo. Então, das duas, uma, ou temos uma embaixadora inadequada, que não sabe o que está fazendo lá em Washington, provavelmente perdendo muito mais tempo em coquetéis, né, em vida mundana do que, né, trabalhando em defesa dos interesses do Brasil, ou o próprio Itamaraty é incapaz de gerenciar uma situação tão complexa e tão delicada com a maior economia do mundo, com os Estados Unidos. Agora, o que o Lula vai conseguir obter de Trump? Provavelmente zero. Sequer que ele consiga se encontrar com o presidente dos Estados Unidos lá na França. Pois é, não tem nenhum encontro formal, Ana. A expectativa é talvez uma trombada, um contato físico, um cumprimento de mão, alguma coisa ali mais formal, né? Normal para esse tipo de evento, mas o governo diz que não espera que Lula toque nesse tema sensível, que é a questão do tarifaço, até porque não tem clima no G7 para Lula trazer esse assunto à baila, ainda mais com a presença do presidente Trump, Ana. Mas o estrago já está feito, né?
Lula, provavelmente Donald Trump já sabe dos últimos discursos do Lula, quem é esse tal, é Marco Rubio, né? Quem é esse tal de Marco Rubio? Marco Rubio que não gosta da América Latina. Então, acho que eles vão tentar, mais uma vez, aquele esbarrão que houve na ONU, só que ali o Lula vinha de um cenário que não tinha nada a perder. Qualquer esbarrão com o presidente americano Donald Trump seria uma coisa positiva, porque poderia dar muito certo e acabou dando certo, abriu portas para que o governo Lula pudesse sentar com a administração Donald Trump. O problema é que agora o governo Lula já traz uma bagagem nada positiva diante de uma possível, não vou dizer nem reunião, mas um possível esbarrão. Acho que dificilmente, mesmo se o esbarrão acontecer, duvido que que Donald Trump falaria houve química. Eu acho que a química, o Lula teve a chance dele, foram vários encontros e também, Paula, o Lula e o Trump vêm de um encontro muito recente de 3 horas. Se alguma coisa for proposta para o Donald Trump, olha, o presidente brasileiro quer conversar com o senhor. Provavelmente nós vamos ouvir, né, o Trump dizendo, mas eu acabei de falar 3 horas com ele, o que mais nós temos para falar com ele? O Caute, rapidamente ali na imagem do presidente Lula indo cumprimentar Emmanuel Macron, a gente acompanha ali o chanceler Mauro Vieira e lá atrás, André Rodrigues, diretor da Polícia Federal, também acompanhou o presidente nesse evento. Pois é, passar de tomar whisky com Vorcaro em Londres para Evian, na França, né? É uma passagem rápida e mantendo o cargo de chefe da PF. Só uma coisa, Paulo, completando aquilo que a Ana estava falando. Dessa vez, Lula vai tentar encontrar o Trump com o Supremo Tribunal Federal, que acaba de decidir, está decidindo agora, ampliar a responsabilidade das Big Techs. Basicamente, o prelúdio à censura em ano eleitoral, obrigando as Big Techs, terceirizando a censura, né, para as Big Techs, ou seja, responsabilizando Facebook, Instagram, WhatsApp pelas postagens feitas por seus usuários. Como é que você acha que o Trump vai receber o Lula, sabendo que as principais empresas americanas podem ser castradas no Brasil por um Supremo Tribunal Federal que atua como terceira câmara, né, como ajuda do governo Lula? É isso que, é a química dessa reunião, mas a única química possível com a estrequinina, no caso, que poderia aparecer numa eventual reunião entre Lula e Trump, né?